Olá, boa noite. Me sinto muito honrada pelo convite de fazer parte de um projeto tão especial. O projeto Calmamente, dando a nós a certeza de que realmente nós precisamos investir naquilo que nos traz a paz. E está sendo feito um investimento na saúde emocional, na saúde espiritual, no cuidado de cada um dos funcionários, colaboradores, professores, todos os envolvidos na educação adventista aí em Brasília. Me dirijo a todos com muito carinho, com muito respeito a cada um que tem dado o seu melhor em suas atividades profissionais. Que Cristo Jesus dê a recompensa a cada um, conforme a graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Calmamente, invista naquilo que lhe traz paz. É o mesmo que dizer: calma, calma, espere, confie, entregue a sua mente aos cuidados do Senhor, pense nele, confie nele, acredite nas promessas que ele faz a você. Sabe, a Organização Mundial da Saúde já declarou que tem uma outra pandemia em andamento. Está em curso uma pandemia paralela à pandemia do coronavírus. É a pandemia da doença mental. As pessoas estão cada dia mais doentes emocionalmente, perturbadas por conta das muitas adversidades, da condição tão baixa na qualidade de vida, os relacionamentos conturbados, as experiências de vida muito pesadas, muitos traumas, muitas dores para muitas pessoas que são muito sensíveis e em sua sensibilidade não suportaram o peso daquilo que a vida lhes trouxe. Não são pessoas más, não são pessoas fracas. Eu não as chamo de pessoas doentes. Eu as considero pessoas sensíveis. Sensíveis num grau em que elas foram muito impactadas por sucessivas dores que lhes causaram estresse mental, traumas, dores, marcas profundas. Pessoas que são sensíveis em seu coração e que não tiveram mais recursos para dar conta daquilo que impactou a sua vida, a sua mente, o seu coração. Mas nós precisamos nos posicionar. Não basta saber que há uma pandemia de doença mental. Nós precisamos auxiliar os que já estão doentes, os que estão sensibilizados, impactados. Nós precisamos ajudá-los a sair dessa, especialmente dizendo-os que eles mesmos poderão, se quiserem, receber ajuda. E assim poderão sair da condição em que se encontram agora. Nós precisamos dizer para estas pessoas que elas não são a depressão, que elas não são a ansiedade, que elas não se resumem a um diagnóstico dado pelo psiquiatra, pelo psicólogo, terapeuta. Pessoas com adoecimentos emocionais, elas não se resumem àquilo que está descrito a respeito do que ela naquele momento vivencia e experimenta em termos de dor emocional. Se tem alguém aí que é ansioso ou ansiosa, já passou por crise de pânico, ou alguém que já foi no fundo do poço em depressão, seja angústia ou aflição que ocupe a tua mente, eu vim lembrar a você esta noite que você não se resume a isto, e que há um porto seguro para você, que há luz para o que hoje são sombras sobre a sua mente, que há resgate para você que pensa ser prisioneiro da sua dor. E nós precisamos usar das ferramentas que o Senhor nos emprestou. Nós precisamos ser inteligentes, fazer uso das nossas inteligências e considerar, por exemplo, ainda que sejamos homens e mulheres de fé, considerar que nós precisamos de recursos terapêuticos
E que não significa falta de fé, mas significa inteligência quando nós vamos em busca de auxílio terapêutico. Quando nós vamos olhar um pouco mais cuidadosamente os nós que estão apertados em nós. Homens e mulheres afetados pelos dramas da vida. Abusos, negligências, perdas, dores que foram ao longo da vida se acumulando e uma última delas te atropelou. E você ficou assim, fragilizado, vulnerabilizado. Mas não é o fim. Não acabou para você. Nós estamos aqui para te dizer, há um caminho. Opte pela terapia. Você pode. Por que se nega? Os que se negam não se ajudam, não cooperam com a vida, mas atrapalham o seu caminho de cura, o seu caminho de resgate. Se esquivar de dar de cara com a sua necessidade, que é urgente de suporte, de ajuda, isso não te torna menor, inferior, incapaz, inábil. Isso te torna forte para encarar que há que se buscar ajuda. Pense nisso. Não há nada que esconder e que temer de ir a um médico, psiquiatra, e ali ser acompanhado e, se não for no primeiro que te atenda, se ficou algo ainda em aberto, pode fazer uma segunda consulta com outro médico. Assim pode ser com terapeuta, se não houve conexão num primeiro momento, se não houve ali empatia entre profissional e paciente, recorra ao outro. Isso acontece, mas não se negue a ir buscar. Não sejamos ignorantes, não sejamos assim, mas abertos para usar daquilo que não é maldito, mas é bendito, é auxílio profissional debaixo da graça de Deus para nós. Ainda mais, eu quero dizer aos que não estão nesse quadro que se previnam, porque há muitos que precisam de nós e precisam que nós estejamos saudáveis. E há estes que devam buscar ajuda por já estarem numa condição mais frágil. Para estes, os que estão em condições melhores precisam dar-lhes suporte, ombro, presença, palavra, abrigo. Em lugar de crítica, abrigo. Em lugar de apontar o dedo, abraço. Ainda que em tempos em que abraçar não seja possível, mas você entende o que eu quero dizer. Empatia, respeito à dor do outro. Para ambos os casos, a engrenagem funciona a partir do amor. Ao que está mais frágil, ao que tem um diagnóstico de depressão, de ansiedade e afins, o amor de Deus sobre você é pleno para te resgatar, para te curar, para te abençoar. Nunca imagine que o amor de Deus se aparta de alguém que, por estar frágil, por algum motivo chegue a pensar, deve ser falta de fé. Não é. E o Senhor está perto dos que precisam. O Senhor está próximo dos que carecem. O Senhor está pertinho, pertinho de você. Eu quero também dizer a você sobre outras formas de nós continuarmos investindo naquilo que nos traz a paz, naquilo que nos traz saúde, para mantermos a nossa mente calmamente. Deus nos deu formas de considerarmos o resgate da nossa saúde ou a manutenção dela. E nós sabemos exatamente que o Senhor nos confiou uma mensagem de saúde para ser praticada, ser vivida e experimentada, especialmente num tempo em que o mundo se desfaz em dor. Nós ainda temos muitas escolas com alunos para abençoarmos juntamente as suas famílias. Nós ainda temos muito trabalho. A educação adventista é um instrumento de Deus na terra para formar homens e mulheres não somente em condições formais,
da expectativa do MEC para passar no vestibular. Você sabe bem disso, nosso lema é educando para a eternidade. Portanto, é preciso que você considere quais foram os instrumentos que Deus nos confiou para que cumpramos a nossa missão. Missão enquanto mãe, enquanto pai, enquanto profissionais, servos de Deus, arautos da verdade na terra. O Senhor nos confiou métodos, maneiras de sermos mais cuidadosos com a saúde. Em um mundo que está doente, o Senhor nos quer levantar curados para testificar do seu poder. E não é necessário que neste momento nós esperemos algo milagroso, estrondoso, algo de prodígios fenomenais, para que outros vejam fogo caindo do céu e algo extraordinário pelas forças que se dão no mundo espiritual. Pode ser algo muito simples. Pode ser apenas o cuidado de ser obediente à lei da vida. Tudo que é complexo tem leis. Até mesmo o percurso numa cidade entre ruas e o passar pelas suas esquinas, a cada quadra, em cada quarteirão, em cada bairro, essa cidade como que veias e artérias com carros que vão e que vêm, precisa de lei, precisa de ordem, um semáforo que diz pode parar, pode seguir, pode esperar. Assim, nada na vida pode, em menor ou maior dimensão, ser pensado sem que haja leis que governe, especialmente a vida. Toda essa conexão que há em nosso corpo, tudo que circula entre mente, corpo, cérebro, coração e todos os outros órgãos vitais e nossos membros, as suas extremidades, pelo comando de um cérebro que precisa, de fato, ser cuidado, de uma mente que precisa ser treinada, ensinada a dar os comandos certos para que tenhamos vida, a vida que Deus nos confiou. E não é possível que com tudo que já fora dito, com todas as pesquisas feitas, com todas as revelações necessárias, com tudo que Deus já nos deu, já nos ensinou, com tudo que nós pregamos, que nós vivenciamos, não é possível que nós ainda não tenhamos entendido que nós somos cooperadores de Deus e a lei da vida, as leis que nos regem enquanto seres vivos, precisam ser consideradas. E eu não posso passar por alto e perguntar a você: você tem considerado que aquilo que você faz coopera para a vida ou para a morte? Será que você tem pensado que aquilo que você faz pode significar vida ou morte? O quanto você tem sido cooperador da vida em Deus? Você sabe bem. É necessário, tanto para recuperar quanto para manter, tanto para os que já estão diagnosticados com a mente já cansada, vulnerabilizada, quanto para os que ainda estão de pé e não chegaram nesse processo. Sabemos a necessidade do exercício físico. Nós sabemos o quão importante é escolher os alimentos devidos e saudáveis para o nosso prato, ainda que eles sejam muito simples, mas que em sua simplicidade não nos mate, mas nos dê a vida que Deus pôs neles. Quando Deus nos fez, quando o Criador pôs tudo em ordem, separou luz e trevas, dia e noite, separou águas da terra, quando Ele fez crescer as árvores, as plantas, quando Ele pôs tudo no seu devido lugar e criou homem e mulher, Ele mesmo disse: isto comerás, também descansarás, e nos deu o sábado. Você tem de fato descansado? Você tem conseguido descansar? Ou tem trabalhado feito louco, feito louca,
Quantas horas nas redes sociais, quantas horas no trabalho intelectual, quantas horas ocupado, tantas horas gastas com o quê? Se sua vida se perde, o que vai sobrar? Tanto estresse, tanta preocupação, tanto desespero. Acalma sua mente. Faz o que precisa fazer. Come bem. Simples. Dorme mais. Se movimenta mais. Aprende a descansar em Deus. Toma água. Confia. Toma o sol. Aprende. Pratica. Se envolve com a sua própria vida. Se envolve em você mesmo ser cooperador do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, nosso Criador, que te deu condições de cuidar de si, de maneira que o resultado é imediato. E olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Há hábitos que nós vamos chamar de hábitos angulares. Você muda um e ele vai desencadear toda a mudança em torno de todas as outras áreas da vida. Um dos hábitos angulares é justamente o exercício físico. Ele vai melhorar toda a sua condição. Ele modifica as suas capacidades para mais, para o bem, para a saúde. Vai melhorar a tua autoestima, que vai levar você a ter mais ousadia e mais determinação para mudar outros hábitos na vida, para mudar comportamentos, para melhorar inclusive os seus relacionamentos, para ter visão mais clara a respeito do que deva ser o caminho pelo qual você deva passar. Considere os cuidados da vida. Terapia, medicação se necessário for. E não abra mão de ser cooperador da vida, pondo em prática aquilo que você sabe que deveria fazê-lo. Sabe? Por fim, eu quero compartilhar com você trecho de uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses. No capítulo 4, Paulo vai dizer assim, olha, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se. Que todos vejam que o que vocês fazem por amor. E aqui está algo que é remédio para a nossa alma. Põe amor naquilo que você faz. Dedique-se, em nome do amor, àquilo que vem às suas mãos para ser feito. E desenvolva a alegria, mesmo em face das dificuldades. E logo você vai saber, ainda aqui na carta do apóstolo Paulo, como pode ser alegre se os tempos são tão difíceis. Como pode fazer tudo com amor? Sim, o apóstolo Paulo disse que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. E ele diz, lembrem-se de que o Senhor virá em breve. O que vai determinar a nossa alegria é justamente a certeza de que tudo o que nos está acontecendo agora não é para sempre, porque o nosso Deus logo voltará. E porá fim a toda espécie de dor, que por enquanto o que nós fazemos aqui é o melhor que temos a fazer com as forças que temos, mas sabemos que especialmente nós precisamos investir naquilo que acalma a nossa mente, que tudo isso vai passar. Tudo isto vai passar. Ele continua dizendo, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Não fiquem preocupados, ansiosos, desesperados pelo que nem aconteceu ainda. Não imagine o mal. Não imagine o inferno para amanhã, quando você só tem o hoje para viver. E se tem algo que te preocupa, toma todas estas preocupações e leva a Jesus Cristo. Leva tudo isso a Jesus Cristo, porém, com um coração agradecido por tudo que Ele já fez. Coração ingrato mata, coração ingrato adoece, coração ingrato tira de nós o melhor da vida.
Coração ingrato mata, coração ingrato engessa, paralisa, infelicita, destrói. Coração ingrato é o que tem deixado a muitas pessoas prostradas. Mas preste atenção. Eu vou ler outra vez para que não fique dúvida nenhuma. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Será que o Senhor nunca fez nada a mais por você? Não tem nada pelo qual você possa agradecer a Deus? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que isto cura, que isto guarda sua mente de adoecer. Quer ver? Ele diz: então, se fizerem isto, se levarem as suas preocupações ao Senhor em oração e com o coração agradecido, anotem isto: se levar as suas preocupações ao Senhor. Número 2. Com o coração agradecido por tudo que Ele já fez. Orando com o coração agradecido por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O que vai guardar a nossa mente? Depois de nós termos cooperado com Deus, buscando auxílio onde é necessário ir buscar, onde é possível ir buscar, terapia, conselheiros, mentorias, desenvolver práticas saudáveis, porque não é possível que você se permita morrer aos poucos sem cooperar com a vida em abundância que o Senhor te ofereceu. Não adianta saber que o mundo está em crise, que há uma pandemia de coronavírus e uma outra de doença mental, e eu não posso simplesmente assistir os números e fazer parte das estatísticas. Eu preciso reagir. E o Senhor antecipou-se em sua misericórdia e comunicou a mim e a você o caminho pelo qual devamos seguir. E ainda nos concede na palavra o remédio, que é a cura em Deus. Quando Ele mesmo guarda-nos de ir no fundo do poço, ou mesmo quando lá caímos, Ele estende a mão e vai nos buscar. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Isso não é lindo? Isso não é extraordinário? Que a palavra de Deus tenha a receita médica do médico dos médicos que inspirou Paulo para que escrevesse, registrasse aqui o que é para salvar a mim e a você de uma vida de desgosto, de uma vida de fracasso, de uma vida de derrota, de uma vida entregue às aflições de um mundo que simplesmente nos atropela com as suas muitas e muitas dificuldades. E ele continua dizendo: por fim, quero que saibam só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Paulo está dizendo: invistam naquilo que lhes traz paz. Tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Paulo está dizendo que a ciência moderna já sabe também. Só que ele disse antes, porque foi inspirado pelo Senhor, o nosso Deus, aquele que sabe todas as coisas e que antecipa aos seus filhos a verdade. Em lugar de pensar nos problemas, em lugar de passar horas e horas e horas pensando, criando sobre o mal, imaginando as coisas terríveis que irão acontecer amanhã, com expectativas assombrosas, criando para a sua vida como se fosse um roteiro de um filme de terror. Concentrem-se, diz a palavra de Deus, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é correto,
tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam, tudo que ouviram. Então o Deus da paz estará com vocês. O mundo precisa de paz. E Jesus Cristo é a nossa paz. E nós o conhecemos, assim como Ele conhece a nós. E por que nós temos tantas vezes sucumbido às preocupações, nos esquecendo de que o nosso Deus é por nós e não contra nós? Pessoas há que andam sempre em temor, diz Ellen White no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 50, tratando de preocupações e inquietudes. Pessoas há que andam sempre em temor, buscando aflições. Cercam-nas dia a dia as provas do amor de Deus, desfrutam diariamente da liberdade, da providência de Deus, mas elas não prestam atenção. Elas não estão atentas às bênçãos de Deus. Sua mente ocupa-se continuamente com algumas coisas desagradáveis, cuja ocorrência receiam, ou então em qualquer coisa real que, embora pequenina, as torna cegas aos muitos motivos que têm para serem agradecidas. As dificuldades que enfrentam, em vez de impeli-las para Deus, única fonte de auxílio que possuem, separam-nas dele, pois suscitam desassossego e queixumes. Parem de se queixar, parem de lamentar, parem de responsabilizar as outras pessoas. Por favor, não caiam nesta armadilha. Não andem por esta vereda, é caminho de morte. Não se queixem, não se lamentem, não andem como pessoas lamuriantes pelo meio do deserto. Não caiam nesta armadilha de viverem uma vida infeliz, mas porque especialmente infelicitam a si mesmos. Deixo a recomendação do capítulo 50 do livro Mente, Caráter e Personalidade, da autora, escritora e voz profética de Deus em nosso meio, Ellen White. Vejam que o Senhor se entristece quando nós não confiamos em sua graça e misericórdia, quando nós nos esquecemos de que o Senhor está adiante de nós. Que se nós seguimos a Jesus Cristo, Ele está diante de nós e nós só passaremos por onde Ele já passou. E o que quer que seja que precise ser vencido, o Senhor Jesus Cristo já venceu por nós. Confie e não desconfie do Senhor e das suas promessas. Acalme o seu coração, invista naquilo que lhe traz paz. Querido Deus e Pai, nós vamos finalizando este encontro aqui pedindo as tuas misericórdias, pedindo o teu auxílio para homens e mulheres que têm servido na tua causa. São professores, são auxiliadores em conjunto na formação do conhecimento, do caráter de tantas crianças, mas, Pai querido, nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus Cristo para que estes sejam ajudados pelo Senhor, que a mente de cada um dos que estão conectados agora se conectem com o Senhor. Que haja luz do Espírito derramada sobre a mente de cada uma dessas pessoas, que elas encontrem na luz o verdadeiro caminho, para que tenham paz, apesar das guerras deste mundo, para que elas estejam iluminadas, apesar de um mundo de trevas lá fora, para que elas tenham seus traumas curados, para que elas tenham suas feridas fechadas, para que elas se acalmem, para que elas tenham paz, para que elas durmam bem, para que elas confiem, para que busquem ajuda, para que descansem, para que vivam para a tua glória. Que haja bênção sobre a casa de cada um, sobre os filhos, sobre o marido, sobre a esposa, os que são solteiros. Senhor, conhece-os cada um. Conhece-os como ninguém, sabe exatamente do que necessitam. Mas eu
Em nome de Jesus Cristo eu peço. Dá aquilo que sabemos todos nós carecemos. Da unção poderosa do Espírito Santo, de uma mente segundo a mente de Cristo. Por favor, meu Deus, atende a nossa oração. Em Cristo. Amém. Obrigada pela companhia. Que Deus abençoe a você. Nos encontraremos em outras oportunidades. Contem comigo. Contem com as minhas orações. Um grande abraço. Deus os abençoe e até o próximo.